Já se perguntou, meu amigo, o que vale a palavra de um homem no sertão, onde o sol racha a terra e a alma da gente? O que vale um aperto de mão e um prato de comida dividido, quando a cobiça fala mais alto que a honra? Essa é uma história de amizade que virou ódio, de confiança que desabou em Arapuca e de um juramento de vingança regado com o sangue de um irmão. Tudo começou no ano de 1928, quando o sertão de Pernambuco fervia com mais volante que Mandacaru tem de espinho. Lampião, capitão Virgulino, homem de respeito e de rifle certeiro, precisou buscar refúgio em outras terras. Guiado pela fama de homem de palavra, foi bater nas portas da Bahia, mais precisamente nas terras do coronel Petronilo Reis, o tal do coronel Petrô, um manda-chuva de Curral dos Bois. Petrô recebeu Lampião e seu bando não como foras da lei, mas como amigos. Abriu as portas de suas fazendas, primeiro a Gangorra, depois a Três Barras. Ali, debaixo do teto do coronel, os cangaceiros descansaram seus corpos cansados da luta, limparam seus fuzis e acreditaram ter encontrado um porto seguro. A amizade se aprofundou. Petrô, com sua fala mansa e olhar de raposa matreira, via no capitão mais que um cangaceiro. Via a força, a coragem que ele mesmo não tinha para pelejar. Chegou a propor a Lampião a compra de umas fazendas em sociedade ali pela várzea da Ema para criarem gado e fincarem raízes. Lampião, que no fundo de sua alma sertaneja ainda sonhava com um pedaço de chão para chamar de seu, para viver em paz com sua Maria bonita, sentiu o coração amolecer. Chegou a ver naquele coronel um compadre, um parceiro. E foi aí que o diabo armou sua cilada. Antônio Ferreira, irmão mais novo de Virgulino, um rapaz de bom coração, era o xodó do capitão. Vendo a amizade florescer, foi Antônio o escolhido para tratar dos negócios da terra com Petrô. O coronel, com a boca cheia de promessas, marcou um encontro numa grota afastada, dizendo que era para mostrar os limites das terras que comprariam. Venha só seu irmão, capitão, que é pra gente conversar em paz, sem o alvoroço dos seus cabras, disse ele. Lampião, cego pela confiança, consentiu. Mal sabia ele que a conversa era com a ponta do punhal e o cano do rifle. Antônio chegou no lugar marcado, sozinho, trazendo no alforge apenas a esperança de um futuro bom para seu irmão. O que encontrou não foi o sorriso amigo de Petrô, mas uma emboscada. A volante baiana, avisada pelo próprio coronel, esperava escondida na macega. Dizem que foi o sargento Manuel Neto quem comandou a desgraça. Não houve conversa, não houve chance de defesa. O barulho dos tiros ecoou pela caatinga seca e o sangue de Antônio Ferreira manchou a terra que ele sonhava em comprar. Petrô, de longe, assistiu a tudo, o coração gelado pela ganância. Queria as terras só para si e, de quebra, a recompensa que o governo oferecia pela cabeça de um Ferreira. Quando a notícia da morte chegou aos ouvidos de Lampião, o mundo dele se acabou. O luto não veio com lágrimas, mas com um silêncio pesado, um silêncio que precede a tempestade mais violenta. No bolso do irmão morto, um dos cabras encontrou um bilhete, um pedaço de papel amarelado com a caligrafia de Petrô, detalhando o caminho de Antônio e prometendo entregar o próprio Lampião na próxima oportunidade. A prova da traição queimava na mão de Virgulino como ferro em brasa. Ali, sobre o corpo ainda quente do irmão, Lampião fez um juramento. Não aos santos, não a Deus, mas à alma de Antônio. Petronilo Reis não morreria de uma bala perdida. Ele seria arruinado. Sua riqueza viraria pó, suas fazendas seriam tochas a iluminar a noite do sertão. Seu nome seria sinônimo de desgraça. A vingança não seria um ato, mas uma campanha, uma guerra santa travada com punhal, rifle e fogo. E o primeiro palco dessa tragédia, o lugar onde o mundo conheceria a fúria do rei do cangaço, transformado em anjo da vingança, seria um pequeno povoado na beira do raso da Catarina.
um lugar que pertencia de corpo e alma ao coronel traidor, a várzea da Ema. A poeira que se levantaria ali não seria a do gado, mas a da destruição, e cada grito de dor seria uma prece rezada em memória de Antônio Ferreira. Acompanhe esta jornada de sangue e honra e veja como um homem, movido pela dor da traição, fez o sertão tremer sob seus pés. O sol do dia 8 de maio de 1931 nasceu em Várzea da Ema, como todos os outros, inclemente, pintando o céu de um amarelo doído e prometendo castigar a terra seca. Os moradores, gente simples e ligada ao coronel Petrô por dívida ou por medo, não imaginavam que aquele sol seria testemunha do fim de seu mundo. A vingança de Lampião, que vinha sendo cozinhada em fogo lento no fogo do seu ódio, estava prestes a ser servida. A primeira gota do veneno foi derramada a léguas do povoado. Os cangaceiros, cavalgando em silêncio como assombrações, toparam com João Devagar, um vaqueiro da fazenda Santa Maria, homem de confiança de Petrô. O nome dele era uma ironia, pois seu fim foi rápido e medonho. Tomaram-lhe a pistola, amarraram-no no rabo de um cavalo e o arrastaram pela poeira e pelas pedras até a fazenda Ipueiras. Ali, como quem marca um boi para mostrar quem é o dono, os cabras de Lampião executaram a primeira parte da sentença. O grito de João Devagar foi abafado pela imensidão da caatinga. Depois, um tiro encerrou seu sofrimento. A mensagem era clara. Tudo o que pertencia a Petrô, fosse gente ou bicho, estava marcado para morrer. Enquanto isso, em Várzea da Ema, o cabo Raimundo Batista, chefe do pequeno destacamento local, cumpria sua rotina metódica. Homem de hábitos, natural de Formosa do Rio Preto, ele acreditava que a ordem e a repetição eram as melhores armas contra o caos do sertão. Mal sabia ele que o caos vinha a galope. Deixou 2 soldados de guarda no quartel e saiu com os outros 4 para uma de suas costumeiras rondas. 2 de manhã, 2 de tarde. Um ritual inútil contra a fúria que se aproximava. Por volta das 10 horas, a terra começou a tremer. Um som baixo, um murmúrio que foi crescendo até se tornar um tropel de cascos, um trovão no dia claro. Em seguida, os primeiros tiros cortaram o ar, zunindo como vespas raivosas. Um morador de cima de um telhado viu a nuvem de poeira e os chapéus de couro se aproximando. O grito dele foi o estopim do pânico. "É Lampião!" A frase correu de boca em boca como um eco do inferno. "É Lampião!" O povoado, antes uma pintura de calmaria, virou um formigueiro assanhado. Só se via gente correndo, tropeçando, sem rumo para os matos. Mães agarravam seus filhos, homens largavam suas ferramentas. Uns corriam para o lado do cemitério, como se buscassem abrigo entre os mortos. Outros disparavam na direção da igreja, numa súplica muda por um milagre que não viria. Muitos nem sabiam por que corriam. Apenas seguiam o fluxo do desespero, o coração batendo na garganta, morrendo de medo sem nem saber o porquê do ataque. O cabo Raimundo, pego no meio de sua ronda inútil, escutou os tiros e os gritos. O instinto de soldado falou mais alto. "Vamos para o quartel! Vamos para o quartel!" Gritou para seus comandados, tentando impor uma ordem que já não existia. Mas o medo era mais forte que a disciplina. "Não dá tempo, cabo!" berrou um dos soldados, já mudando de direção e correndo para a casa de Tomazinho, um morador que tinha uma casa de paredes mais grossas. Um a um, os outros soldados o seguiram, arrastando consigo o próprio cabo, que viu seu comando e sua coragem se esfarelarem diante da aproximação do bando. Do outro lado da rua, César Alves, o comerciante mais importante do lugar, estava em seu armazém desembalando mercadorias. César era compadre e amigo de Petrô, o elo que ligava o poder do coronel à vida daquele povoado. Ao ouvir o alvoroço, largou tudo e correu para sua casa, do outro lado da rua, com um único pensamento: proteger a família.
Um turbilhão de memórias invadiu sua mente. Lembrou-se da noite, quase 3 anos antes, em que o próprio Petrô levara Lampião à sua casa. Compadre César, trate o capitão Virgulino como se fosse eu. Ele vem em missão de paz, dissera o coronel. Naquela noite, sua mulher, Dona Ana Canário, servira galinhada aos cangaceiros, que comeram de chapéu na cabeça e rifle no colo. Lampião, afável, agradecera e dissera que esperava contar com César como mais um amigo. Agora, o amigo de ontem era o inimigo de hoje. A guerra de Lampião contra Petrô era, por extensão, uma guerra contra ele, César. Para piorar sua situação, a polícia o via como coiteiro, um traidor. Dias antes, o tenente Douradinho se recusara a apertar sua mão, cuspindo no chão com nojo. César estava preso numa teia de aranha, odiado pelo cangaço e desprezado pela volante. Ele percebeu, no instante em que cruzou a rua poeirenta, que estava irremediavelmente em apuros. A vingança de Lampião tinha um endereço, e a porta era a sua. O tropel dos cavalos parava, e a dança da morte em várzea da Ema estava apenas começando. O ar de várzea da Ema ficou pesado, grosso com a poeira e o medo. O bando de Lampião, com mais de 40 cabras, espalhou-se pelo povoado como uma praga de gafanhotos, cada um com uma missão de destruição. O capitão, montado em seu cavalo, não era mais um homem, era a própria encarnação da vingança. Seus olhos, 2 tições ardendo sob a aba do chapéu, varriam o cenário, sentenciando o destino de cada casa, de cada alma. A estratégia foi dividida com a precisão de um corte de punhal. Uma parte do bando cuidaria dos macacos entrincheirados na casa de Tomazinho. A outra, a maior parte, liderada por ele e por Corisco, iria acertar as contas com César Alves, o amigo do traidor. Na casa do comerciante, a coragem tinha nome de mulher. Quando César chegou, ofegante, já encontrou Dona Ana Canário com um rifle apontado pela fresta da porta. Ela sabia que rezar não adiantaria. Era tempo de lutar. César espiou pela janela e viu o inferno se materializar. Cangaceiros vinham na direção de sua casa como uma onda, enquanto outros já disparavam contra a residência de Tomazinho. De repente, uma voz, um trovão que fez seu sangue gelar, cortou o barulho dos tiros. Era Lampião. César, filho de uma égua, corno sem vergonha, hoje você se acerta comigo. A frase foi a senha para uma chuva de balas. A porta e as janelas foram crivadas, a madeira estalando, os buracos se multiplicando como feridas. Parecia que queriam botar as paredes abaixo, na pura força do chumbo. Lá dentro, a batalha era desigual. César, com o rifle na mão, disparava a esmo, enquanto Dona Ana, a seu lado, passava-lhe os cartuchos, o rosto firme, sem derramar uma lágrima. Mas era impossível acertar um alvo. Os cangaceiros não paravam, corriam de um lado para o outro, pulavam, atiravam deitados, sempre avançando, fechando o cerco. César sentiu o cheiro da morte. Vendo que seria um mártir inútil, tomou uma decisão desesperada. Ana, se esconda, pegue as meninas e se tranque no quarto. Eu vou tentar a sorte pelos fundos, gritou ele. Mandou que ela escondesse o rifle debaixo de um baú e, num instante de distração dos atacantes, fugiu pela porta dos fundos, mergulhando na caatinga como um bicho acuado. Enquanto isso, na casa de Tomazinho, o cabo Raimundo e seus 4 soldados viviam seu próprio calvário. A casa, que parecera um abrigo seguro, transformara-se numa ratoeira. Os cangaceiros, experientes em táticas de cerco, atacavam pela frente e pelos fundos, impedindo qualquer chance de fuga. As balas atravessavam as paredes de taipa como se fossem de papel. O cabo, percebendo que seriam mortos ali dentro, capturados e sangrados como porcos, olhou para seus homens, os rostos pálidos de pavor. Quem quiser pode fugir, disse ele, liberando-os de seu comando. Não era covardia, era a única opção. 2 soldados não esperaram a segunda ordem. Escaparam por uma janela e sumiram no mato.
O cabo e os dois restantes resistiram mais um pouco, mas logo sentiram um cheiro acre de fumaça. Os cangaceiros estavam ateando fogo à casa. As chamas começaram a lamber a madeira seca do telhado. Agora, a escolha era morrer queimado ou morrer de bala. "Ou a gente foge agora ou vira churrasco", gritou o cabo. Ele combinou o plano num sussurro desesperado. "Se preparem, vou contar até 3. Quando eu disser 3, a gente dispara pela porta dos fundos. Corram e não olhem para trás. 1, 2, 3. No desespero, os 3 homens irromperam pela porta ao mesmo tempo. O soldado Jacinto mal deu 10 passos. Uma bala certeira encontrou seu pescoço e ele caiu no chão, o sangue jorrando na poeira. O cabo Raimundo sentiu um tranco violento, um estremeção que o jogou para o lado. Pensou que tinha morrido, mas o medo o fez continuar correndo, embrenhando-se na caatinga sem sentir as pernas. Só mais tarde, ao parar para respirar, percebeu que escapara por um milagre. O tranco que sentira fora uma bala que acertara em cheio a corrente de metal de seu fuzil, salvando-lhe a vida. Ele não era um homem morto, era um homem renascido pelo acaso. A mesma sorte não teve o soldado Zé Luiz. Ao ver o companheiro Jacinto cair morto à sua frente, a coragem o abandonou por completo. O instinto o traiu. Em vez de seguir em frente, ele se acovardou e correu de volta para dentro da casa em chamas, um refúgio que agora era uma fornalha. Escondeu-se debaixo de uma cama, tremendo, rezando para não ser encontrado. O calor era insuportável, a fumaça sufocava, mas o medo dos cangaceiros era maior. Encolhido, viu um par de pés calçados com alpercatas de couro sujas de poeira se aproximar. O cangaceiro parou, abaixou-se e olhou debaixo da cama. O pobre soldado sentiu o corpo gelar. Viu um rosto feio, emoldurado por um chapelão de aba virada que não escondia os cabelos compridos. E então o cangaceiro arreganhou os dentes num sorriso de vitória, de pura felicidade cruel. "Vitória! Sai daí, macaco, filha da desgrama!" disse o cabra, encostando a ponta fria do punhal na garganta do soldado. Para Zé Luiz, o juízo final havia chegado, e o diabo usava chapéu de couro. Parte 4. A sentença do ferro e do punhal. O soldado Zé Luiz foi arrastado de debaixo da cama como um bicho. Tremia tanto que mal conseguia ficar de pé. Quando tentou se levantar, recebeu uma coronhada que o jogou de volta no chão. O cangaceiro o puxou para fora do quarto, para o terreiro onde o sol castigava, e anunciou aos companheiros como um troféu: "Tá aqui um macaco, filho de uma égua." Levaram o infeliz até Lampião, que assistia a tudo com um olhar frio, de juiz implacável. O capitão olhou para o soldado trêmulo e deu a sentença, curta e final: "Sangra esse corpo." A palavra ecoou como uma ordem divina para os cabras. Um cangaceiro, conhecido como Calé, um homem cuja crueldade era famosa, gritou feliz: "Sangra!" Aproximou-se do soldado que choramingava no chão e enfiou o punhal em seu pescoço. Não foi um golpe para matar rápido, foi um corte para que o sangue escorresse, para que a vida se esvaísse lentamente. O soldado soltou um berro gutural e ficou se batendo na poeira, num espasmo de agonia. Calés, com a calma de um açougueiro, limpava o punhal na calça, tirando o excesso de sangue para não sujar a bainha. Foi nesse momento de horror que uma mulher surgiu correndo, gritando em desespero. Era Felismina, a mulher do soldado Zé Luiz, que vinha em socorro de seu homem. Um cabra a agarrou pela cintura, mas ela se debatia com a força de uma leoa. "Me larga, cão dos infernos!" gritava, chutando as pernas do cangaceiro. "Me larga! Vocês mataram meu marido, seus desgraçados!" Arrastaram-na até o barracão da feira, onde outros cangaceiros acompanhavam a cena com risadas. "Olha aí, Calé! Essa aqui é a mulher do macaco!" anunciou um deles. "Ferro nessa peste!" gritou outro. Calé olhou para a mulher, que o fuzilava com os olhos cheios de ódio e dor. Um sorriso perverso se abriu em seu rosto. "Vê se comigo esquenta esse ferro",
disse ele a um companheiro que lhe entregou um ferro de marcar gado com as iniciais do Coronel Petrô que encontraram no armazém. A mulher tentou fugir, mas foi agarrada brutalmente e jogada ao chão. O ferro foi aquecido nas labaredas que já consumiam a casa de Tomazinho. Seguraram Felizmina pelos cabelos enquanto ela sacudia as pernas em desespero. Um cangaceiro pisou em sua barriga, imobilizando-a. Calê se aproximou com o ferro em brasa. Com a perícia de quem já fizera aquilo muitas vezes, aplicou o ferro com firmeza no lado esquerdo do rosto da pobre moça. A marca fumegante de um P de Petrô ficou gravada em sua pele. Espalhou-se no ar o cheiro de carne assada e os gritos de Felizmina foram ouvidos por todos que estavam escondidos nos matos. Um garoto, por inocência ou curiosidade, aproximou-se para olhar. Calê, aproveitando o ferro ainda quente, sapecou a face do menino. "Toma aí, pestinha, para deixar de ser curioso." Enquanto o terror se desenrolava do lado de fora, a casa de César Alves era invadida. Lampião e Corisco entraram primeiro, seguidos por outros 4 cabras. Encontraram Dona Ana Canário com suas 2 sobrinhas. "Cadê César?" perguntou Lampião. A mulher, assustada, as mãos fechadas segurando o queixo, balançou a cabeça em sinal de que ele havia fugido. Um dos cangaceiros se aproximou das moças, mas Lampião o puxou pelo braço, repreendendo-o com dureza. "O que foi que eu disse para vocês? Não se bole com moça nem com menino." Sua guerra era contra os homens e o sistema que o traiu, não contra os indefesos. Ao sinal do capitão, os cangaceiros, com seus punhais, começaram a pressionar Dona Ana, perguntando pelo ouro e pelo dinheiro. Ela, para proteger as meninas, disse que tinha escondido tudo e foi mostrar o local. Os cangaceiros apanharam as joias e o dinheiro. "Onde está o resto?" perguntou um. "Tudo que a gente tem de ouro e dinheiro está aí", assegurou Dona Ana. "Deixa de ser mentirosa, filha de uma peste", disse um cabra, beliscando o braço dela com a ponta do punhal. Lampião e Corisco saíram, levando o butim principal. Nesse momento de descuido, as sobrinhas de Dona Ana correram pelos fundos e ganharam o mato. 2 cangaceiros permaneceram, certos de que havia mais escondido. Um segurava Dona Ana pelos cabelos, enquanto o outro a cutucava com o punhal, passando da ameaça à agressão, furando seu braço e exigindo mais dinheiro. "A senhora é valente, hein?" zombou o agressor, mas ela se manteve firme. "Eu já disse, tudo que eu tinha, eu já entreguei." A sua coragem fez o outro cabra intervir. "Larga ela, essa não tem mais nada não. Se tivesse, já tinha falado." A sentença para a família de César estava dada, não com a morte, mas com a ruína e a humilhação. Parte 5. O rastro de pó e sangue. Com o povoado subjugado e os soldados mortos ou dispersos, a fúria dos cangaceiros deu lugar a uma calma predatória. A vingança de Lampião não era apenas um ato de explosão, era também um ritual de apropriação e humilhação. Eles saquearam as casas, não como ladrões comuns que agem às escondidas, mas como conquistadores que tomam o que é seu por direito de guerra. Onde encontravam comida, traziam as panelas para a calçada e ali, no meio da rua, comiam e bebiam, debochando do medo dos poucos que ousavam espiar. O armazém de César Alves foi o epicentro da pilhagem. Foi arrasado. Sacas de farinha e açúcar foram rasgadas, o conteúdo espalhado pelo chão poeirento. Tecidos foram desenrolados e jogados na lama. Latas de querosene foram abertas e derramadas, o cheiro forte se misturando ao de fumaça e sangue. O que não lhes interessava, quebravam ou jogavam no meio da rua, criando um monumento ao caos e à ruína do compadre do Coronel Petrô. A única construção que permaneceu intacta, como uma testemunha silenciosa da barbárie, foi a igreja. Lampião, a seu modo, era um homem temente a Deus e não misturava suas contas terrenas com as sagradas. O saldo de macacos mortos era de 3. Além de Jacinto,
abatido na fuga da casa de Tomazinho, e Zé Luiz, sangrado em praça pública, um dos 2 soldados que ficaram de guarda no quartel, também foi morto no início do ataque. O destacamento de várzea da EMA, o pequeno símbolo da ordem do coronel e do governo, estava aniquilado. Pouco depois do meio-dia, com o sol a pino, os cangaceiros decidiram que a lição havia sido dada. Sem pressa, com a tranquilidade de quem cumpriu seu dever, montaram em seus cavalos e saíram do povoado. A rota de saída, irônica e deliberadamente, foi pelo lado da igreja, como se buscassem uma bênção profana para seus atos. Seguiam a caminho de Formosa, deixando para trás um rastro de casas queimando, mulheres chorando, um homem sangrado, uma mulher marcada e uma comunidade destruída. A jornada de vingança daquele dia, no entanto, ainda não havia terminado. Adiante, na estrada poeirenta, encontraram um homem caminhando. Lampião, que cavalgava na frente, altivo em sua sela, parou o cavalo. O homem, assustado ao ver o bando, estancou no lugar. "Quem é você?" perguntou Lampião, a voz sem emoção. "Meu nome é João Alves", respondeu o homem, a voz trêmula. Lampião o encarou por um instante, o cérebro trabalhando rápido, conectando nomes e famílias. "Você é parente de César?" O homem engoliu em seco, sabendo que a resposta poderia selar seu destino. Mas a mentira não era uma opção. "Sou irmão, de pai e mãe." Uma sombra passou pelos olhos de Lampião. Não havia ódio, apenas uma lógica fria. A semente do traidor Petrô e de seus amigos tinha que ser exterminada pela raiz. Sem dizer mais uma palavra, ele esporeou o cavalo e seguiu em frente, passando pelo homem. Por cima do ombro, deu a ordem final, curta e letal, para os cabras que vinham atrás: "Mata esse." Os bandidos desceram dos cavalos e cercaram o pobre João Alves. Não gastaram uma bala. Para economizar munição, e talvez por puro deleite na crueldade, cumpriram a ordem do chefe com seus punhais. Lampião não olhou para trás. Ele já cavalgava mais à frente, o chapéu de couro enfeitado projetando uma sombra sobre seu rosto. O sol da caatinga batia em suas costas. A poeira que seus cavalos levantavam era a mesma poeira da várzea da EMA, agora misturada com as cinzas da ruína e o sangue dos inimigos. A morte de seu irmão Antônio ainda ardia em seu peito, mas a vingança de hoje tinha aplacado uma parte do fogo. Era só o começo. O nome de Petronilo Reis ainda estava no topo de sua lista. Enquanto cavalgava, sumindo na imensidão do sertão, Lampião sabia que aquela guerra estava longe de acabar. Em sua mente, ele não era um bandido, um assassino. Ele era o justo castigo. Ele era a resposta do sertão à traição. Ele era o rei, e em seu reino a justiça era feita com chumbo e punhal.